Alô, amigos e amigas. Estamos começando o podcast A Espada da Justiça com o nosso amigo e colega, reverendo e psicólogo e ex-militar não, porque militar nunca seja militar, né? Mas militar da reserva da Marinha. E eu tenho a honra de dizer que servimos no mesmo navio e foi meu primeiro navio na Marinha do Brasil, navio hidrográfico Sirius, com o almirante Lawrence, comandante almirante Lawrence, que agora ele é almirante, né? Comandante Fernando de Araújo. Então, a primeira vez que eu revi foi na felicidade ímpar, porque eu falei, eu conheço a silhueta, eu conheço de algum lugar. A silhueta é navio, né? Para quem não sabe. E é uma honra estar aqui com ele hoje, tá? Fazendo aqui o nosso podcast, A Espada da Justiça. Então, é uma honra estar com você aqui, tá, reverendo Ezequiel? O Senhor me faz muita alegria de estar aqui presente. A honra é toda minha. E principalmente esse reencontro que nós tivemos, que foi uma coisa assim... Só Deus mesmo, né? Só Deus mesmo, né? Como o mundo é pequeno e como os caminhos se cruzam, né? Fazem 30 anos atrás, né, que nós estivemos juntos no mesmo navio, fazendo as mesmas comissões. Fazendo a Carta 1500. Carta 1500, você de Camilha de Trindade, servindo... Praia Ilha dos Franceses. Compartilhando amizade com grandes amigos como Vocarte. Lembrou bem, eu não tinha esquecido não. Ilha de Trindade, que é um lugar lindo, maravilhoso. É uma viagem que é um eu privilégio. Que fui caçar, o imediato era o almirante Lawrence, que hoje é almirante, eu que fui caçar Siri lá, porque a ilha estava com, vamos dizer, com um problema de superpopulação de siri. Era enorme o siri. Siri enorme, colorido. Olha aí no YouTube hoje que eles conseguem ver. É um privilégio. E a gente foi caçar o siri para trazer, para a gente comer a borda. E é um privilégio porque quase ninguém tem acesso a ele de Trindade. Só com certeza. Então, é um local que a gente foi que quase ninguém vai, né? Na realidade, a gente não foi lá caçar siri, gente. Vamos corrigir isso aí. A gente foi lá para levar para a troca da tripulação e para a pesquisa dos biólogos que faziam o projeto de tartaruga, né? Nós trabalhávamos no navio de pesquisa, navio hidrográfico. Navio de pesquisa e tal. E ele foi levar os biólogos, eu falei psicólogo, estou um psicólogo aqui na frente. Eles foram fazer verificar, né, a situação das tartarugas. Isso. Que lá tem uma praia só de tartaruga, que eu fui, né? Infelizmente você não foi, eu desci em terra. Então é isso. Então vamos aqui começar no podcast, ver aí o que o nosso podcast é para deixar a oportunidade às pessoas que sofreram alguma injustiça ou têm alguma coisa importante para o crescimento da sociedade, e vamos aqui conversar, né? Eu acabei fazendo um almoço meio informal, porque é um grande amigo aí de muito tempo que a gente encontrou, né? Que Deus nos fez cruzar de novo. Graças a Deus. E agora a gente vai deixar ele falar juntos. Um pouco, né? Que eu estou falando demais. Comandante, só desculpa, senhores, só para atentar, porque eu sei que pode criar problema, essa celeuma, que as pessoas não entendem. Essa farda aqui, que tem aqui, são 4 traços, né? É de capitão longo curso da Marinha Mercante. Marinha Mercante é uma empresa privada, ok? Por acaso eu tenho uma empresa de navegação e eu, como comandante, pela lei e pela legislação, como nós somos legalistas, eu posso estar fazendo o que eu estou aqui, tá? Honrando a minha pátria com a minha farda da Marinha Mercante, onde hoje eu trabalho embarcado numa plataforma. Tá? Então é bom deixar isso bem claro, que pode ter pessoas achando que eu estou com farda de militar fazendo programa de TV. Não, eu estou com a farda civil da Marinha Mercante, representando a nossa Marinha Mercante, tá? Conversando com o nosso reverendo Ezequiel Almeida. Desculpa aí, Ótimo, não, foi boa observação. E quando a gente fala um pouco de passado, comandante, me traz muito saudosismo, né? Por quê? Pela nossa formação, a nossa formação que eu falo desde a escola primária, na época que nas escolas se ensinava educação moral e cívica. Com certeza. OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Com certeza. Qualquer aluno com 12 anos de idade sabia o que representava o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Hoje eu acho que isso aí deve ser enquadrado em qualquer programa de qualquer deputado, de qualquer político. Precisamos voltar. Por quê? Porque hoje nós vemos eleitores, as pessoas querem falar de política ou querem debater política, sequer sabe o papel de um deputado. Aí a gente vê... Pergunte se o deputado, eu posso votar em você aqui na Paraíba? A gente fica assim, por que eu vou responder? Pois
Pois é. Não, eu já vi comícios de vereadores no interior prometendo aumentar salário mínimo. Então, as pessoas não têm noção nenhuma. Quem é que pode fazer isso? Infelizmente, nós vivemos num país onde reina o analfabetismo político. As pessoas são ignorantes politicamente falando. E, pior ainda, são doutrinadas e são direcionadas a entender, acharem que entendem de política por órgãos como a Rede Globo, por instituições corruptas como a Folha de São Paulo, que politizam a informação ao bel prazer deles, ao interesse deles, fomentando ainda mais a ignorância das pessoas. Então, o que acontece? O indivíduo ele assiste lá o Jornal Nacional, ele acha que sabe de política, pelo que o Bonner está falando de política. Ele não vai na fonte buscar informação. Ele não entende, ele não estuda, ele não sabe sequer a função de um deputado. Aí vota num deputado igual aquele outro, Tiririca, que fala assim, o que o deputado faz eu não sei, mas quando chegar lá eu te digo. Pior, não fez nada e o palhaço foi quem votou nele. Com certeza. Infelizmente... O senhor colocou bem, o palhaço foi quem votou nele. Foi quem votou nele. O Congresso, gente, o Congresso é reflexo da nossa sociedade. Por isso que a gente tem um Congresso que tem. Exatamente. E quando o senhor trouxe o tema justiça, primeiro eu gostaria de abrir com um versículo bíblico, como ministro do Evangelho, eu gostaria de evocar aqui o senhor está livre aqui, é nosso canal da liberdade. Para evocar o seguinte, lá em Provérbios 14, capítulo 34, qualquer pessoa católica, espírita, nós vivemos num país cristão. O cristianismo não é patrimônio da religião A ou B. Né? A crença em Cristo, a crença na Bíblia, não é um patrimônio de uma denominação ou de uma religião. Seja umbandista, espírita, kardecista, seja católico, apostólico romano, seja ortodoxo, seja cristão, pentecostal, né, tradicional, qualquer pessoa que acredita em Cristo, entenda que ele foi um grande mestre no nosso caminho, alguém que veio para nos mostrar uma direção, crer nele como Senhor, consequentemente na Bíblia Sagrada. Inclusive, eu tenho uma falha aqui, eu esqueci de passar, né, para os senhores, os nossos ouvintes, que o nosso palestrante, ou quem está conversando hoje, o reverendo Ezequiel, ele fez faculdade de teologia, então não é qualquer um, ele estudou teologia, não é como um reverendo ou outro pastor que vai estourar ou ajudar e não sabe da história, ele sabe muito. Muitos já me deu várias aulas, tá? Ouçam bem que ele fala que ele é catedrático nisso. A gente não menosprezando em hipótese alguma qualquer outro pastor, né? Mas eu acredito que tudo que a gente faz tem que ir a fundo naquilo que tem que estudar. Né? Tem que estudar. A própria Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Da mesma forma que muitas pessoas têm sido iludidas, enganadas pela política, porque existem pessoas ignorantes que não buscam informação e acabam sendo massa de manobra na mão de especuladores, na religião acontece o mesmo. Existem falsos pastores e as pessoas são manipuladas na religião. Por quê? Porque são equivocadamente buscam falsos líderes sem buscar o passado deles, sem conhecer as na realidade, escrituras. a gente pode dizer o seguinte, pessoas ruins, pessoas más, má político, mais dinheiro, não é problema da instituição engenharia, não é problema da instituição evangélica, não é problema da instituição espírita, não é problema do negro, nem do branco, nem do rico e do pobre, está na moral de cada um. Mas é esse ponto que eu queria tocar, exatamente. Mas não esquece de ler o versículo aí, eu cortei o senhor, desculpa. Não, mas esse ponto é muito importante que eu queria abordar ele, mas vamos falar do versículo aqui primeiro. Lá em Provérbios, você pode abrir a sua Bíblia, diz Provérbios 14, 34, Rei Salomão, um homem considerado um dos homens mais sábios do mundo. Né? A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. E em mesmo Provérbio 21, 15 diz, quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Esse povo que o presidente Jair Bolsonaro está sofrendo, né? Já tem muitos países sofrendo exatamente pela ignorância. Com certeza. E o senhor abordou um tema que eu gostaria de trazer à tona nesse bate-papo, que é o quê? Nós falamos muito da corrupção em altas instâncias. Porque o presidente é corrupto, o senador é corrupto, o deputado é corrupto, o prefeito é corrupto, só que quem colocou aquele corrupto lá em cima fomos nós.
É o povo. E esse mesmo povo, muitas das vezes, é o mesmo que se corrompe na hora de vender seu voto. Crucificou Cristo lá atrás. Não. Por dinheiro. Quem viu o filme aí, quem vai ler as escrituras, o Cristo foi justificado, foi preterido de morrer, né? Por causa você podia contar essa história da escolha de Cristo aí. Da escolha, né? Então, o que acontece? Nós percebemos que a corrupção ela acontece em instâncias inferiores primeiro. É quando você dá uma propina para um guarda, é quando você fura uma fila, é quando você não ensina seu filho educação. Nós somos de uma época, eu acredito que o senhor é da mesma época que eu, né, e teve a mesma formação, em que se a gente chegasse em casa com algo que não era nosso, meu filho, de onde veio isso? Diz que é do meu amiguinho. Pau de marmelo. Se cometesse errado, vários marmelos. Existia disciplina. Disse coisa que não existe mais hoje. Eu amo meus avós por causa disso, né? Mas bala de marmelo. Então, nós tínhamos educação, a gente aprendia a respeitar o mais velho, a gente aprendia dava a lugar respeitar para a senhora grávida, dava lugar no ônibus, não precisava de ter cadeira amarela, vermelha, não. Vinha a pessoa mais velha, a gente dava o lugar. Vinha a pessoa grávida, dava lugar. Nunca precisou de pintar cadeira de cor nenhuma. Não precisava outra coisa. Nós sabíamos o hino nacional de cor. Com certeza. E meu colégio não era militar. Eu estudei escola pública, aqui no Meia. Cantava o nacional na entrada de manhã, como eu estudava o dia inteiro, e cantava o nacional na saída. Hoje o povo não sabe nem o hino nacional. Né? A bandeira, a gente aprendeu a respeitar. Mas o hino do clube eles sabem, né? Sabe tudo. Né? Não que eu seja contra você saber o hino do clube, mas o mais importante... E a bandeira como símbolo nacional? Foi colocado de lado. Então, o que acontece? O que nós percebemos, nós que já passamos dos 50, né, é que houve durante esse período uma deteriorização da sociedade com um objetivo oculto dessa esquerda maligna que hoje tenta voltar ao poder e que ainda tem seus tentáculos no governo, de quê? De promover a ignorância, desfazer o sentimento patriótico. Na verdade, a dominação do comunismo, né, que eles fazem que isso. Que o comunismo faz, ou seja, quanto mais tirar ignorante for você, melhor para eles. Melhor para eles. Né? Por que não querem que a gente vista verde e amarelo? Para que o patriotismo incomoda. O negócio deles é o Ele vermelho. falou uma coisa boa, relembra os senhores, ninguém pode proibir o senhor de andar com uma roupa verde e amarela e com a bandeira nacional. Ninguém, nem STF, só Deus, Cristo. Fora isso, ele não vai proibir, então vocês devem votar, devem fazer o que quiserem com a sua roupa verde e amarela e com a bandeira nacional. Então, eu quero começar primeiro, a justiça, ela começa na família, na educação, na escola, que é a segunda, né, a segunda célula mais importante social. Com certeza. Infelizmente, nós quando vamos para as escolas hoje, nós vamos ver o quê? Uma doutrinação, professores que têm um único objetivo de doutrinar os alunos, né, quanto à orientação política da esquerda. Se até puder acrescentar, o senhor assim, não é um testemunho bom de se falar, mas eu já vi um vídeo de uma professora na escola pública ensinando, desculpe, tá, os senhores, as senhoras, as crianças, mas isso está lá na escola, né, para adolescentes. Se quiser tirar seus filhos aí nesse momento para ver o podcast, mas acho que é importante falar. E quem não vê, só quem não quer. Quem tapa a vista para não ver. A professora ensinando as meninas da escola atos libidinosos, que só devem ser feitos entre quatro paredes, entre um casal. E estava ensinando ali na escola para todo mundo, tanto para as meninas, para fazerem nos meninos. Isso, para mim, reverendo, é um absurdo total. Assim, é a degradação da nossa sociedade. Pois é, quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu tive a preocupação de colocar meus filhos numa escola particular, e evangélica, cristã. Né? Um dia meu filho chega em casa e me mostra... Você tem que colocar que só morou nos Estados Unidos no período. Pois é, morei por 10 anos nos Estados Unidos. E esse meu filho estava morando na Nova Zelândia, na época. Veio para o Brasil, eu arrumei uma escola evangélica, preocupado dele não ser doutrinado nas escolas. Dentro de uma escola evangélica, um dia ele chega em casa e fala, pai, o meu professor... Nos Estados Unidos, isso? Não, no Brasil. No meu Brasil professor já. de português, na escola particular. Ah, tá. Estava falando mal de militares, estava falando mal do presidente, dizendo que aquele ladrão, né, que a gente conhece, que foi o descondenado, né, que era um grande... Foi um o crime grande continua, líder, mas foi descondenado. Trazendo à tona... E quando
eu falei, eu não acreditei. Aí eu falei, pô, eu não acreditei. Não, eu falei, meu filho, vai e grava. E o professor é de português. Aí eu fui na escola e falei, por que leva um professor de português a ensinar, a doutrinar, falar de política dentro da sala, ainda falando mal de militares? Eu, como militar da reserva, me ofendi. Com eu certeza. falei, por que todo militar é bandido? O que vocês querem dizer com isso? Bandido Né? tem tudo que é profissão. Pois é, mas desonrando uma das instituições mais respeitadas do Brasil. Com certeza. Que são as Forças Armadas, né, que é a nossa polícia, que quando o cara está no sufoco, ele liga para a polícia. Falam mal da polícia, igual esse candidato que nós temos aqui no Rio de Janeiro, né, o Freixo, no Frouxo, né, Frouxo. que vive metendo malha em policial andar armado, e anda com 20 seguranças. 20 seguranças policiais. cheio de segurança armados. Mas nessa hora o policial serve, a arma serve. Ele quer acabar com a polícia. Pois é, quer acabar com a polícia e com o armamento. É contra o armamento. E então, a favor das drogas. Nós vivemos num país de hipocrisia, mas isso tudo foi um trabalho construído durante décadas dentro da nossa sociedade. Aí nós vamos agora para a igreja, que eu acho que foi o último obstáculo que ainda não conseguiu o comunismo, essa doutrinação comunista, ainda conseguiu encontrar resistência. Não toda, mas a igreja ainda tem sido uma mas esses uma países barreira. que se deixaram levar pelo comunismo já estão acabando com o cristianismo, estão fechando as igrejas, estão tacando fogo nas igrejas. Com certeza. Tem um país que elegeu uma pessoa, né, um presidente, né, respeito, o Chile, mas foi eleito, isso que eu fico muito cuidado com a eleição agora de 2 de outubro, senhores, vão votar no Chile, que é um país também cristão, mas hoje é governado por um comunista, por uma pessoa que tacou fogo em igrejas. Cristão, não dá para se admitir um cristão votar numa pessoa do mal, na esquerda. Não dá, não que todo mundo da esquerda seja do mal, mas não dá para um cristão, né, reverendo, apoiar esse pensamento, vai destruir a igreja, eu não vou ter liberdade mais para ir para a minha igreja. Isso aconteceu já na pandemia. Viu na Nicarágua? Também. O amigo do ladrão lá, daquele bandido, né, que é ex-presidiário. O que aconteceu na Nicarágua? Eu vi um dia uma cena que me cortou o coração, um monte de freiras sendo expulsas a pé para atravessar a fronteira do país. Gente, se a pessoa não se comove com isso, se a pessoa não entende o perigo iminente que a nossa nação está vivendo com a volta desses caras para o poder, é ser muito ignorante. Aí, focando um pouco na igreja, a igreja tem sido uma barreira. Com certeza. Ainda para que o comunismo não avance. Só que hoje eu me espanto, mas é de causar desespero quando a gente encontra pessoas que se dizem cristãs, uns ainda se dizem pastores, lideranças cristãs, e que apoiam um candidato que apoia o aborto, ou seja, contra a vida, pedofilia, que é um dos maiores crimes, que apoia a pedofilia, que apoia liberação de drogas, que apoia censura religiosa, entre outros tipos de censuras. E eu pergunto, aonde está o cristianismo dessas pessoas? Não está. O cristão não é. Jesus de ele não é verdade. cristão. Não, ele então, não é cristão. E eu quero falar assim, se o pastor, se ele se diz pastor e apoia esse tipo de... Não é cristão. Tem esse tipo de postura, apoia um bandido corrupto que é a favor da liberação do aborto, que o aborto é crime. Qualquer religião cristã do mundo, a Igreja Católica, o Espírita, o Evangélico, o Ortodoxo, o Judeu, qualquer uma religião que tem temor a Deus, entende que a vida é o bem mais precioso e que é um ser... E ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém. Na Argentina aprovaram o aborto com 6 meses de gestação. Meu Deus, eu sou psicólogo, a gente trata pessoas que trazem problemas emocionais do ventre da mãe. Não, do ventre da mãe, que foram gerados quando inconscientemente eles eram fetos. E aí, muitas vezes a gente tem que fazer uma regressão, tem que encontrar a origem daquele problema, e a gente chega lá, às vezes, na maternidade. Ainda na rejeição da mãe àquela criança, já traz consequências. Acho que é importante disso, não precisa nem entrar em detalhe, um cristão não tem como ser de esquerda. Não tem. A gente vê o vice, aquele... Então não é cristão. O candidato então a senhores aí que vão em igrejas, tal, que apoiam isso,
não vão lá, porque não é cristianismo. Não é cristianismo. Deus nunca vai apoiar o mal. Sabe quando vai apoiar o mal? Quando o mal deixar de ser mal. Ou quando o mal se converter e não for mais mal, Deus vai apoiar. Fora isso, não tem apoio. E eu quero falar uma coisa direcionada mais a quem tem uma visão espiritual, né? Quando eu falo espiritual, acho que em todos os aspectos, seja católico, espírita, protestante, que entenda o aspecto espiritual da política. Veja bem, comandante. É importante colocar. Quando eu dou o meu voto, eu estou outorgando autoridade àquela pessoa de me representar. Ou seja, dali por diante, todos os atos daquelas pessoas, daquele indivíduo, as consequências, tudo que aquele indivíduo vier a fazer no Congresso, no governo, vai estar fazendo sob o meu aval. Você autorizou aquela pessoa. Eu autorizei ele, eu dei autoridade a ele para aquilo. Existe um peso espiritual nisso. Onde eu quero chegar no peso espiritual? Se esse indivíduo me enganou, puxa, ele não era assim, eu não sabia que ele tinha essa ideologia. Eu não sabia que ele era abortista. Eu não sabia que ele era a favor das drogas. Eu não sabia que ele tinha pena de bandidinho, que ele achava que roubar um celular para tomar uma cervejinha não é crime, né? Que ele estimula a violência. Eu não sabia disso. Tudo bem, você é inocente. Agora, se eu sei disso e eu voto naquele indivíduo, o sangue do inocente que morre está sob minhas mãos, está sob as suas mãos, que votam num abortista. Se você vota num cara que defende o aborto, o sangue dessas milhares de crianças que vão sofrer o aborto vai estar também sobre suas costas, nas suas mãos, porque você tem consciência de quem está votando. Ele está falando abertamente. Ele não está enganando ninguém. Ele não é inocente. Exatamente o que ele quer, que aquelas pessoas que concordam com isso votem nele. Mas você que não sabe, não deve fazer isso. Espiritualmente, eu tenho a ele essa autoridade. Eu estou concordando. Vai lá mesmo, né? Vai lá mesmo, corrupto. Vai lá mesmo, seu abortista. Me represente, eu te dou autoridade para isso. Pode matar crianças. Pode defender bandido. Pode liberar drogas. O peso espiritual está sobre a minha vida também. Eu não vou depois dar uma de bobo e falar, eu não tenho culpa de nada, isso é problema dele. Eu peguei minha cestinha básica, hoje eu vi, né? Infelizmente, a instituição que era para cuidar disso daí, de crimes eleitorais, só enxerga um lado. Hoje eu vi um vídeo, todo mundo de vermelhinho, entregando cesta básica, numa cidade do Nordeste. Esse vídeo não chega lá, ninguém vai para o STF, o Randolfo não vai lá. Mas na direita o cara vai lá, te mandar tirar uma figurinha que o cara botou, um adesivo que o cara botou no portão dele. Aconteceu isso com um amigo meu. Tá vendo? É complicado. Então, o que me assusta é que nós já estamos vivendo em uma ditadura e nós não estamos percebendo. E não é ditadura do executivo, né? Do tão falado que seria ditador, que é o presidente Jair Bolsonaro. Não é dele, não. É da justiça, é de vários setores da sociedade e vários partidos políticos que se dizem democratas. E eu quero falar uma coisa. Nós estamos tendo um presidente no nosso governo hoje, você pode não concordar, não gostar dele, achar ele... Você não vai casar com ele, não precisa achar ele bonito, simpático, mas uma coisa a gente tem que admitir. Primeiro, é um homem honesto, que não se corrompeu. Se tivesse se corrompido, já teriam Globo Lixo já tinha detonado ele. É um cara honesto, não se corrompeu. Coisa que nós não temos há décadas. A gente não sabe que é um governo honesto, sem corrupção, ó. Desde que passou, o governo militar foi embora. Isso aí, desde que passou para a mão dos governos civis, a gente só vai vendo corrupção. Virou uma prática comum a corrupção no Brasil. E nós vivemos um governo aí, vamos completar 4 anos sem escândalos de corrupção. Sem escândalo de corrupção. Mas falam isso, a mídia, a Folha... O que tem é de boatos levantados pelo jornalismo militante. E todo esse jornalismo militante... Porque eu também sou jornalista, já fui até numa reunião do sindicato, e realmente é militante. Eu só não gravei por respeito às pessoas que estavam lá, apesar de ela não ter respeito por ninguém, porque o presidente foi escolhido democraticamente, pela maioria. 57 milhões e 500 mil eleitores oficialmente o elegeram. Só que ele foi usurpado, mas é outro papo para outro podcast, né? Que é a nossa urna eletrônica.
E talvez aí não fosse o momento adequado agora, por causa da eleição, né? Depois da eleição a gente vai... Nós estamos numa ditadura. Estamos numa ditadura, então a gente não pode falar o que a gente pensa, né? Infelizmente. A gente tem que falar só o que eles querem que a gente fale. Tem uns exemplos aí de novo falando do nosso Daniel Silveira, que é um dos presos políticos, até o momento, né, foi perdoado pelo presidente, mas foi cassado pelo TSE. Dá para entender? É uma pessoa que lutou muito, foi uma pessoa que me ajudou muito, não é aspecto de dar dinheiro, não, ajudou, ouvindo os projetos e tal, e está aí cassado ou impedido de concorrer, teve que recorrer para poder se candidatar. Mas vamos voltar aí para o nosso reverendo aí, que está sendo muito bom, muito proveito, né, nossa bate-papo. Então, o que acontece? Eu entendo que nós já estamos vivendo momentos sombrios no Brasil. Ah, tá, com certeza. Nós estamos vendo, por exemplo, uma campanha atípica, que a gente não vê, eu nunca vi, né? Eu sempre estive envolvido na política, eu nunca vi uma campanha como essa, onde os recursos não chegam, quando chegam com menos de 30 dias para uma campanha. E várias instituições. Quer dizer, as pessoas... As instituições são legais, só que as instituições são só para alguns. Só para alguns, né? Ou seja, a gente vê um grande interesse, uma grande manobra para que novos candidatos não renovem o Congresso, que é um Congresso vendido. Não estou dizendo todos, elas têm exceções, mas a maioria do Senado, por que nenhum ministro ainda do STF que merecia sofrer impeachment não sofreu impeachment? Gente, o reverendo colocou bem. O impeachment está na Constituição, ele é constitucional. É constitucional. O Senado é o único órgão que poderia tirar um presidente do STF, um ministro do STF. Tá? Isso não é nada ilegal. E por que não tiraram ainda, comandante? Porque estão todos envolvidos é o sistema, né? A maioria do Senado tem processos lá. Tem processo... Usamos expressão vulgar, mas tem rabo preso. Tem rabo preso. Não, mas só, em 2018, participei da eleição, tive um bom número de votos, foram 11.659 votos. Com isso, eu procurei ajudar o nosso governo indo lá, do meu dinheiro. Eu pegava a passagem do meu dinheiro e ia para Brasília para ajudar o governo sem ganhar nada. E a gente viu que praticamente o Congresso inteiro, tanto a Câmara e o Senado, estão todos na mão do STF. Só que o único que pode tirar legalmente, de acordo com a Constituição, que pode tirar algum ministro ou impedi-lo de fazer algum ato, são os senadores. E a maioria, eu vou dizer o seguinte, 90% dos senadores estão comprometidos com falcatrua. A começar pelo presidente do Senado, que tem interesses, né, que defende... Ele tem um processo aí de milhões... que está lá sendo julgado no STF, e ele fica engavetando todos os processos de impeachment. Por exemplo, na nossa Constituição diz, né, que a gente, dependendo do número de pessoas, de cidadãos, eleitores, que assinem uma petição, essa petição deveria ser levada para o Senado, né, para ser discutida. E ele engaveta tudo. Mas olha só, a justiça do homem, ela é falha, mas de Deus ninguém escapa, reverendo. De Deus ninguém escapa. Mas como restaurar a nossa justiça no Brasil hoje? A gente até tem um chamado que vários amigos militares nós fizemos, que é só teremos ordem e progresso no nosso país com justiça. E é o problema que está tendo hoje, que a gente chama de JOP. Só teremos, vou repetir, só teremos ordem e progresso com justiça, que a gente chama de JOP. Está aí, a espada da justiça. Não é a espada que a gente vai matar ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Só Deus, Cristo. A gente não tem esse direito. Mas vou falar em outro assunto. Mas, senhores, entre a família do meliante, do bandido, e a da minha família, que chora do bandido. Com certeza. Apesar de, às vezes, não ter sido culpa da mãe. A mãe criou direito, a pessoa que se desviou. Ela escolheu, a gente toma algumas decisões na vida, né, reverendo, que não tem volta. Então, senhores, me desculpe, eu sou armamentista, mas entre a vida, a vida desse semelhante e a minha vida, a vida de algum parente meu, ou do senhor, ou de outra pessoa, que seja a vida do meliante. Eu sou armamentista e encontro base bíblica para isso. A Bíblia diz que quando o povo de Israel foi construir reconstruir o templo de Jerusalém, né, depois do exílio, eles trabalhavam com a ferramenta numa mão e a espada desembainhada em outra, pronto para se proteger. Ou seja, eu não posso usar uma arma deliberadamente para sair matando qualquer uma para proteger a minha vida, a vida da minha família, o meu país, a minha sociedade. Né? Eu tenho todo o direito. O nosso presidente não obriga ninguém a comprar arma, compra quem quer. Compra quem quer.
Tem arma em quem quer. É um direito meu. Por exemplo, eu sou defender minha atirador, família. mas eu não tenho arma. Eu me conheço, eu não tenho arma, mas em algum momento eu já estou pensando em pegar o meu porte de arma. É um direito meu. Eu recomendo que tenha, porque um povo armado, a gente viu agora... Nunca será escravizado. A gente viu agora nos Estados Unidos, aquele movimento, né, Black Lives Matter, e a gente via que virou uma baderna no movimento que poderia até ter iniciado com um apelo social, mas virou um movimento anárquico. E a gente via que em algum momento eles entravam, invadiam lojas, invadiam casas, invadiam tudo, mas nas casas que estava o cara lá com um fuzil do lado de fora... Ninguém chegou perto. Ninguém chegou perto, passava direto, porque é isso que respeita... Ó, bandido respeita isso aqui, ó, arma. Ele só rouba o cidadão, se atracar do cidadão, que ele sabe que está desarmado. Com certeza. Porque se souber que ele está armado, ele vai pensar duas vezes. E o presidente não obrigou ninguém a comprar arma. Compra arma quem quer e quem puder, porque ainda tem isso. Não é barato, uma arma não é barata, uma arma legal, uma arma legal não é barata. E outra coisa, para tirar a arma não é fácil, tá? Tem que fazer vários exames, vários testes, mas vamos lá. E sem falar que armas não matam ninguém. Quem mata é pessoa. Com certeza. São pessoas. Né? Se assim jogar no papel, morre mais gente de acidente de carro de arma. Então ninguém anda de carro. O carro pode ser uma arma, não, uma faca pode ser uma arma, um remédio pode ser uma arma. Um avião foi uma arma. Então, a intenção das pessoas em matar é que é o problema, não é? Pois é, o ser humano é o problema, não é a arma. Pois é. Então, comandante, eu acredito que as pessoas precisam ter essa noção, esse entendimento do peso espiritual do voto, principalmente aqueles que sejam cristãos, independente de que denominação ou fé cristã eles professam. Não, você é mais radical. Até o ateu. Vamos lá, o senhor que não acredita que existe um criador, uma pessoa, um poder maior, o arquiteto do universo, que não exista, mas o senhor tem filho, não tem filho? Tem filho. Só aceitaria que o seu filho fosse namorar, seu filho de 5 anos, fosse namorar ou fazer sexo com uma pessoa de 40 anos? Eu falei isso numa reunião que eu tive. A pessoa falou que defenderia o ex-presidiário, né? E a gente não está mentindo, é ex-presidiário. E vamos um detalhe, só vamos fazer um parênteses aqui. Gente, eu não vou discutir com a esquerda, com a direita, eu não vou discutir com ninguém. Se eu for falar palavras do STF da minha maneira. O dinheiro foi devolvido, e muito dinheiro, se não me engano, foi mais de 5 milhões. E o STF já falou, houve o roubo, o dinheiro não vai ser devolvido para as pessoas que devolveram, porque houve o roubo. Então, o que houve foi um artifício técnico para soltar um ladrão. Ponto. Eu não vou aqui questionar isso, porque o dinheiro está lá. Qual é a prova? Independente do Ministério Público, a prova é que o dinheiro está lá. As pessoas devolveram o dinheiro, porque roubaram, confessaram que devolveram, por causa da sua consciência, da sua religião, o que foi, fizeram devolver o dinheiro, para fazer um acordo também, para poder ficar menos tempo preso, mas o dinheiro está lá. E o STF já falou que não vai devolver, porque o dinheiro é de ilícito. Então, meus senhores, é ladrão. Não, a narrativa que vendem é totalmente falsa. Ele só foi descondenado, né? Depois de ser condenado em 3 instâncias. Todas, ninguém viu, vários embargadores, ninguém viu. O CEP está errado. Não era para ser no Paraná, era para ser em São Paulo. Mas ninguém viu. Pois é. Pessoas que, olha só, o STF tem ministros lá, isso a gente tem que mudar. Algum momento a gente tem que mudar o Congresso para poder melhorar nosso país. A reforma política eu acho uma reforma importante, mas o Congresso não, os juízes, vários juízes que fizeram direito, bacharéis em direito, experiência em direito, desembargadores, cara, a nata da justiça condenou esse senhor. E falou que o CEP estava certo. Aí vem eu nem sei bem se o... Foi advogado do MST. Não é nesse detalhe. Eu nem sei se ele é juiz, eu acho que ele não era juiz, era só advogado do MST. Que é contra... olha só, ele que liberou o nosso ex-presidiário, ele é contra propriedade privada, não sei se sabem disso. É só ver a história. Gente, hoje está tudo no YouTube. Não tenham preguiça, consultem. Seu candidato está tudo no YouTube dele. Ele defende que o Estado domine tudo. Acabou, você acabou tua casa. O nome disso é comunismo, né?
Isso é comunismo, né? Ele esconde, mas é comunismo. Ele defende isso. Mas, independente disso, ele jurou que, quando aceitou ser ministro do STF, que ele ia defender a Constituição. E não está cumprindo isso. Não está defendendo a Constituição. Nenhum do STF, né? Fora exceções. Não vamos falar nomes aqui que a gente pode ser injusto, né? Mas Deus, gente, está olhando tudo, reverendo, olhando tudo. Então, essa pessoa que decidiu soltar ele nem é juiz. Gente, senhores, passou por vários desembargadores. Ninguém viu que o réu CEP estava errado. Aí, numa canetada, descondena ele. Depois do próprio STF. Não descondenou, cancelou para poder começar do zero. Mas é que eu digo, eu não vou nem discutir isso com ninguém. Vai prescrever que vou tem falar o que o STF colocou outro dia. Foi até não sei se foi o ministro Barroso, acho que foi o ministro Barroso que falou. Ele se contradiz algumas falas dele, né? O excelentíssimo ministro Barroso, né? Os excelentíssimos ministros, gente, o STF é um órgão da República muito importante, mas no meu entender, né? Ou no meu pensar, estou falando do pensamento do comandante Sarmento, do podcast A Espada e a Justiça. A gente está aqui para isso, para tentar que a justiça seja justa, né? Até um cacófono, né? Que ela seja justa, para poder nós termos ordem e progresso no nosso país, tá? Então, o STF hoje, mas não o STF, mas algumas pessoas que estão lá, não cumprem a principal missão do STF, que é defender a Constituição. A todo momento eles contradizem. Eles querem governar o país. Então, primeiro, não estão deixando o Executivo governar. Estão tomando o lugar do Executivo. Não estão deixando muito prefeito, muito governador governar. Não estão apurando as irregularidades, desvios de dinheiro, que todo mundo sabe. O juiz, a justiça é inerte, beleza, mas a partir do momento que aquilo é divulgado, só que eles só tomam providência para um lado, só para a direita. Quando é divulgado uma notícia no Folha de São Paulo do nosso presidente ou de qualquer pessoa que defende o nosso presidente ou que apoia as coisas de bem, essa pessoa é sacrificada, presa, até não cumprindo a legislação em vigor. Eu já falei em outro podcast, tem vários exemplos, o nosso ex-deputado Roberto Jefferson, que foi quem denunciou todo o mensalão. Tá? Apesar de ele ter errado, ele assumiu o erro, cumpriu a pena dele e hoje já cumpriu perante a sociedade, perante Deus. Não foi descondenado, não. Não foi descondenado, tá? Inclusive está com saúde precária devido a tudo que ele passou, que ele assumiu o erro dele. Tá? O nosso futuro senador Daniel, que Deus não vai deixar ele não ser senador, ele será senador sim. Os senhores não têm poder acima de Deus, os senhores ministros do STF não são deuses, Deus está lá em cima, nosso arquiteto do universo está lá em cima, os senhores são humanos, têm o poder e estão usurpando dele. Estão usando ele de maneira inadequada. E um detalhe, comandante, nenhum deles tiveram um voto nosso. Não, nenhum deles foi eleito. E querem governar. Na Constituição é bem claro, na nossa república democrática, o poder emana de quem? Senhores, do povo. O Congresso que a gente botar agora, em 2020, 2022, é culpa nossa. O presidente que a gente botar é culpa nossa. Como o senhor falou bem, vai a nossa assinatura espiritual. Esse detalhe importantíssimo, tá? A nossa assinatura vai estar lá, a gente está delegando competência para o nosso político, para o nosso presidente, para o nosso governador, para o nosso senador. Tudo bem, que às vezes não tem opção, tá? Infelizmente, na nível de presidente... no estado do Rio de Janeiro. Os presidentes têm opção, mas algumas posições aí, não vou entrar em detalhe, não tem opção. Porque um lado é do bem e os outros são todos do mal. A gente vai no menos pior, né? Tá? Mas, senador, temos pessoas maravilhosas, nosso deputado Daniel Silveira é uma pessoa maravilhosa, sofreu muito, botou a cara dele a tapa pelo nosso povo. Vai chegar lá entendeu? Com sangue nos olhos em busca de justiça. E garanto aos senhores, tá? Vai chegar lá, ele vai botar o STF no seu devido lugar. Que é o que nós precisamos. O que o povo pede nas ruas há muito tempo? Que o STF, ele proteja a nossa Constituição. Só isso. E que a gente, no futuro, depois que houver essa mudança em 2022, a gente consiga mudar a indicação do STF, acabar com isso, de o STF assumir pessoas que nem são juízes. Tem gente lá no STF, né, o nosso ministro
o ex-presidente do STF... Tá bom, deixa para lá, até bom, né? Daqui a pouco o nosso podcast não ser derrubado. Que era advogado do PT? Isso. Ou que era advogado do PCC, que tem de tudo ali, né? Tem tudo, mas vamos lá, a gente está encerrando, foi muito proveitoso, a gente vai ter outras vezes para conversar com o reverendo, mas eu vou falar, fechar só esse assunto, aí vou passar para a palavra para o reverendo. Então, advogado e foi advogado do PT, o currículo dele, não estou desmerecendo ser advogado de um partido político, não. 3 vezes ser juiz e não conseguiu. Mas... como o reverendo colocou, não conseguiu ser juiz. Eu acredito que, primeiro, as mordomias de serviço público têm que acabar. Sem dúvida, porque quem paga essa mordomia é o senhor, sou eu, é o reverendo. Por que ele não usa um SUS? São todos os senhores. Por que não usa o SUS? Tem que acabar com isso, tem que acabar esse negócio de usar o SUS, de mordomia. Tem que acabar isso. Não digo o salário, cada um tem que se valorizar o que você ganha, mas as mordomias, outra coisa, o povo tem que acabar de, no meu entender, né? O povo tem que acabar de aceitar a esmola, ele tem que aceitar, ele tem que querer vagas de trabalho e trabalhos com honra, que ele consiga ter seu carro. Senhores, o Brasil é muito rico. Vou passar a palavra para o nosso reverendo para fechar, mas com certeza ele estará em outro podcast, porque foi muito bom, acredito senhores que tenham gostado, tá? Mas ele vai falar um pouco no próximo sobre a história da teologia, né? Vai falar um pouco mais sobre isso. Ótimo. A gente agora está num momento aí de político, né? Então foi importante a colocação dele, mas ainda vamos ter ele em outras vezes, se ele quiser, claro, né? Não, é um prazer então, sempre. se eu quiser aí, se for colocar essas considerações finais... Eu tenho assistido todos os seus podcasts, você tem trago aqui pessoas assim de um gabarito excepcional, como o próprio pastor Marcelo Cairo, que eu admiro muito, e tantos outros. E eu quero aproveitar que nós estamos próximos ao período eleitoral, próximas eleições, e eu quero dar um recado para quem está nos assistindo. Agora vão aparecer pessoas te oferecendo dinheiro, querendo comprar seu voto. Vão aparecer pessoas falando assim, mas na época do ladrão, o arroz era mais barato. Lógico que era mais barato. O salário mínimo era mais barato. Não tinha pandemia, não tinha crise, não tinha guerra. E vão vir todo tipo de argumentação para querer roubar o teu voto. Tem pessoas que estão investindo milhões e há toda uma manobra para que novos candidatos não preencham as vagas, porque a renovação é a maior ameaça à injustiça que existe no Brasil hoje. Para a gente poder mudar o nosso quadro político, principalmente lá no STF, nós precisamos de novos senadores e de novos deputados federais, porque hoje a maior parte do nosso Congresso, ou seja, da nossa Câmara de Deputados e do nosso Senado, é vendida, tem rabo preso com a justiça, são bandidos, são pessoas cheias de processo. E se você votar nesses indivíduos de novo, porque te deram cinquentinha, porque te deram R$100, te deram uma bolsinha de cesta básica, você vai estar participando desse processo de corrupção e depois não vai reclamar, porque a responsabilidade é sua. A responsabilidade é do seu voto. Então, quando votar, vote consciente. Hoje, todo mundo tem um celularzinho, vai no Google, pesquisa a vida deles, vê o passado desse indivíduo. Tem um app, eu esqueci o nome, eu vou divulgar no podcast. Tem um app que ele pega todo o histórico do político. Não vai gratuito. Não vai pela mídia, não, que a mídia é vendida. A Globo é vendida, a Band é vendida, a mídia é vendida. Vote de forma consciente, porque nós temos na minha opinião, essa eleição é a eleição mais importante da nossa história. Dizem até do mundo, tá? Ou do mundo, que realmente vai desequilibrar. Quem fala são os outros países, tá? E está todo mundo de olho no que vai acontecer no Brasil. Por quê? Olha ao nosso redor. Venezuela, Argentina, Chile, Bolívia, acho que só falta Paraguai e Brasil. Peru, que era um país... Eu tenho amigos no Peru, que eu pastorei 2 anos numa igreja latina na Flórida. Eu tenho muitos amigos que moram nesses países todos. E eu tenho feedback deles do que está acontecendo lá. Todos esses países já estão dominados. A barreira que nós temos hoje chama-se Brasil, para que o comunismo não tome conta da América do Sul. E há interferência hoje de vários interesses de fora para que o Brasil se torne um país vendido. E a gente sabe quem é que quer vender o Brasil, que já começou a sucatear o Brasil no passado.
E dependendo do nosso voto, nós podemos perder o nosso país, perder a nossa liberdade. E os seus filhos, os seus netos, daqui a pouco não vão ter lugar para cruzar, porque hoje o venezuelano tem o Brasil para fugir. E o seu neto vai fugir para onde? Seus filhos vão fugir. Você vai fugir para onde? Quando a fome ser instaurada no país, quando o comunismo ser instaurado no país. Quem gosta de animal, pet, vai perder tudo, porque vai ser comido todos os cachorros e gatos, como está sendo nesses países. E para finalizar, eu quero dizer duas coisas. Só vota na esquerda, só vota nesses bandidos, dois tipos de pessoas. Ou a pessoa que é desinformada, que é ignorante, ou seja, no sentido de não ter informação, não ter educação política, nem educação de ler, de se instruir, instrução. Ignorante, que a gente chama ignorante. Ou uma pessoa mal intencionada, ou pessoa que vive de mamata, né? Se tem algum pastor que apoia esse tipo de governo, ou ele está mamando na teta, né? Igual o de Maricá, tem um pastorzinho em Maricá que é comunista assumido, aquele pastor mama na teta do dinheirinho lá, né, dos royalties, lá de Maricá, ou outro pastorzinho que muitas vezes apoia o PT ou o partido de esquerda, é um pastor ignorante, que não tem informação. Então, se informe. Por falta de conhecimento, o povo perece. Tenha informação para que você não se encaixe dentro dessa faixa de pessoas informadas. Agora, se você é mau caráter, aí é só Jesus na sua vida mesmo. Infelizmente, caráter é uma coisa que cada um tem, não tem como a gente mudar, né? Mas um país justo depende de nós, no dia 2 de outubro, votar em pessoas que promovam a justiça. Eu quero lembrar, posso dar mais um toque? Nesse próximo mandato, o presidente que vier, ele vai ter direito a colocar 2 novos ministros do STF. É uma oportunidade de contrabalancear, né? São 11 ministros, nós já temos 2 lá que são conservadores. Então, nós vamos colocar mais 2 conservadores. Vai começar a trazer um pequeno equilíbrio. Por outro lado, se entrar o bandido que querem colocar, vão entrar mais 2 que vão trabalhar para eles, como esses trabalham para eles, 2 empregadinhos deles, que o STF hoje é empregado da esquerda. Entendeu? Então está nas suas mãos não só votar em um presidente, mas votar em um futuro de um país, porque o cargo de ministro não é de 4 anos, o cargo de ministro é de uma vida inteira. É vitalício. Então, esse é o meu recado. Vote com consciência. Pense nos seus filhos. Se você não tem filho, pense pelo menos no filho, nos filhos do seu vizinho, na sua família, nas pessoas que você ama. Porque o voto é sério. Obrigado, reverendo Ezequiel Almeida. É uma honra ter recebido o senhor aqui. E espero que as pessoas que estão nos ouvindo, né, que elas possam mudar um pouco a sua concepção e ver a importância do voto. Tá? Então, vamos encerrar por agora, que a gente acabou passando o tempo, mas fique com Deus aí, força, fé e honra.